Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs. Nós temos estudado aos domingos o livro do profeta Isaías e nós temos conversado um pouco sobre esse livro. E uma das coisas que nós temos dito é que Isaías é o mais evangélico dos profetas, então não se espantem se um dia eu disser assim, vamos abrir as Bíblias no Evangelho segundo Isaías, certo? Mas nós vamos abrir no livro de Isaías, lá no Velho Testamento, não é no Novo, no Velho Testamento, no capítulo número 2. Semana passada nós tivemos a oportunidade de conversar dos versos 1 até o verso 5, e agora nós vamos ler a partir do verso 6, e vamos continuar nossa leitura até o verso de número 22. Mesmo assentados como os irmãos, as irmãs estão, nós vamos ler de forma conjunta Isaías capítulo 2, a partir do verso 6 até o verso de número 22. Vamos ler todos juntos. Pois tu, Senhor, desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque os seus se encheram da corrupção do Oriente, e são agoureiros como os filisteus, e se associam com os filhos dos estranhos. A sua terra está cheia de prata e de ouro, e não tem conta os seus tesouros. Também está cheia de cavalos, e os seus carros não têm fim. Também está cheia a sua terra de ídolos. Adoram a obra das suas mãos, aquilo que os seus próprios dedos fizeram. Com isso, a gente se abate e o homem se avilta. Portanto, não lhes perdoarás. Vai, entra nas rochas e esconde-te no pó, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia, porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo aquele que se exalta, para que seja abatido, contra todos os cedros do Líbano, altos, muito elevados, e contra todos os carvalhos de Bazã, contra todos os montes altos, e contra todos os outeiros elevados, contra toda a torre alta, e contra toda a muralha firme, contra todos os navios de Tarsis, e contra tudo o que é belo à vista. A arrogância do homem será abatida, e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Os ídolos serão de todos destruídos. Então os homens se meterão nas cavernas das rochas e nos buracos da terra, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Naquele dia, os homens lançarão às toupeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que fizeram para ante eles se prostrarem. E meter-se-ão pelas fendas das rochas e pelas cavernas das penhas, até o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Afastai-vos, pois, do homem, cujo fôlego está no seu nariz, pois em que é ele estimado. Vamos fazer mais uma oração. Pai, nós lemos a Tua palavra e nós temos plena certeza que só o Teu Espírito Santo pode aplicar a Tua palavra no nosso coração. Por isso nós rogamos que Teu Espírito tenha plena liberdade, afaste de nós toda e qualquer distração. Conceda, Pai, que os nossos corações, as nossas mentes sejam como uma terra fértil e que a semente da Tua palavra possa cair e frutificar para a Tua glória. Abençoa, Senhor Deus, a cada um de nós que aqui está. Faz, Senhor Deus, com que de fato a Tua voz se faça ouvir aqui. Nós rogamos isso e agradecemos no nome de Jesus. Amém.
Muito bem, nós estamos lendo aí o profeta Isaías. Na semana passada, nós lemos no capítulo 2, a partir do verso 1 até o verso 5, e hoje nós pegamos do verso 6 até o final desse capítulo. Você lembra alguma coisa que a gente falou? Nós falamos várias coisas na semana passada. Nós dissemos que o verso 5, alguns comentaristas, alguns estudiosos da Bíblia, juntam com o verso 6, ou seja, colocam um bloco dos versos 1 até o verso 4, e o segundo bloco começando o verso 5 e indo até o verso número 22. Por que isso? Porque no verso 5 está mencionado casa de Jacó, vinde, ó casa de Jacó. E no verso 6 também a ideia aparece de novo, pois tu, Senhor, desamparaste o teu povo, a casa de Jacó. E por aí vai. Eu, como falei na semana passada, prefiro separar. O verso 5 fica com o bloco inicial, o verso 6 fica aqui com esse bloco que nós acabamos de ler. Bom, questão de escolha, questão de pensamento, questão de ideias, e a gente vai conversando sobre isso aqui no decorrer dessa meditação. Quando eu estava pensando aqui em como é que nós íamos dividir esse texto, como é que nós íamos conversar melhor sobre esse texto, eu lembrei de um outro texto, está lá em Provérbios 30, lá no verso 18, por aí, em que o autor de Provérbios, daquele capítulo 30, diz assim, olha, há 3 coisas maravilhosas para mim, há 4 que eu não entendo. Então, eu vou dizer para vocês que esse sermão tem 3 divisões, mas são 4. Tá bom assim? Certo? Então, nós vamos ter 3 divisões, mas elas são 4. Certo? Então, você leu, eu também li, algumas coisas ficaram bem claras na minha cabeça. Isaías é um autor que gosta de repetir algumas ideias, e ele, nesse trechinho aqui, repete algumas ideias, ele fala alguma coisa e volta a isso que ele fala. Ele fala as coisas de maneiras diferentes, usando aquela ideia dos hebreus, do chamado paralelismo, né, na poesia, repetiram a mesma coisa com algumas alterações. Então, nós lemos aqui o texto e muita coisa ficou na minha cabeça, ficou na sua cabeça. É claro que todo o texto da palavra de Deus, ele tem muito mais coisa do que aquilo que a gente conversa no sermão de 20, 30 minutos. Então, obviamente, se o pastor não falou sobre isso, tá bom, fica para o próximo. Outro dia, ou eu falo, ou outra pessoa fala, mas a gente vai tentar olhar esse texto, pensar sobre esse texto, meditar sobre esse texto, dividindo o texto em 3 pedacinhos, não exatamente em termos de 3 versículos, ou 3 blocos de versículos, mas 3 ideias. A primeira ideia que eu vejo aqui nesse texto é a questão da confiança. Então, se vocês notaram aí, eu queria que nós relêssemos aqui o verso de número 7. Vamos reler todos juntos o verso 7. Vamos reler. A sua terra está cheia de prata e de ouro, e não tem conta os seus tesouros. Também está cheia de cavalos, e os seus carros não têm fim. Muito bem. Ok. O que vocês olham aqui esse texto? Qual a ideia que vem na nossa cabeça quando nós lemos só esse versículo? Esqueça do resto, lê só esse. O que vem na nossa cabeça? Vem a ideia de fartura. Ou seja, o povo estava bem de vida. É isso que Isaías está dizendo aqui, olha, a terra está cheia de prata e de ouro. Tem cavalo, tem carro que não acaba mais, né? Logicamente, carro daquele tempo, tá bom? Não eram os carros de hoje, é carro daquele tempo, puxado por cavalo, aquela coisa toda. Mas a ideia é que havia fartura, muita fartura, ou seja, as coisas estavam ótimas, muito bem. Eu não sei como é que é a sua conta bancária, tá? Eu sei da minha conta bancária. Minha conta bancária, certo, já teve épocas em que ela estava assim, lá baixo, né? Tinha um colega meu que dizia assim, olha, eu já estou tão sem saldo que eu acho que eu vou sacar o número da conta. Certo? É aquela coisa, sabe? Às vezes você, como é que o povo diz aí? Olha, sobrou mês no fim do salário, já ouviu isso? Né? Quer dizer, você ganha o salário e vai gastando aí, acabou o salário e o mês ainda continua. Não, peraí, caiu, eu preciso de... Ok.
a gente já passou aperto, já passou situação assim que as coisas assim eram bem contadinhas, bem regradinhas e tal, é isso, aquilo outro, tá? Eu já falei para vocês, e está aí minha esposa que não me deixa mentir sozinho, certo? Quando nós casamos, né, certo? Nos 6 primeiros meses de casado, todo dia 11, porque nós casamos dia 11 de dezembro, todo dia 11, eu comprava para ela um presente, um Danoninho, que era o que eu podia comprar, certo? Então eu dava para ela um Danoninho, e era o Danoninho do mês, ok? Era o Danoninho do mês. Aí, que dificuldade, né? Ok, nós já vivemos isso. Já vivemos, já tivemos essa coisa. Depois algumas coisas mudaram. E é interessante quando você está lá, naquela coisa curta e tudo mais, você vai para Deus, Senhor, misericórdia, Senhor, eu preciso pagar essa conta, Senhor, tal. Mas quando a coisa acalma, você às vezes acalma. E você às vezes acalma demais. Você esquece de se voltar para Deus. Você começa a confiar na sua própria direito. Da bancária, gostaram disso? Você começa a confiar em você mesmo, tá? Então, é aquele negócio, né? Olha, eu passei no concurso público, eu tenho estabilidade. Verdade, certo? Isso é verdade. Até que alguém resolva mudar a regra do jogo. Vocês sabem que o jogo muda no meio do jogo, entende? A regra do jogo muda no meio do jogo, você não vê mais como é que as coisas vão. Ok. Aqui, esse texto está falando para a gente de uma situação de fartura. E o que acontece numa situação de fartura? O que muitas vezes acontece é que nós começamos a confiar na fartura, a confiar nas coisas que a gente tem, a confiar na nossa inteligência, confiar na nossa capacidade, confiar no nosso emprego, confiar na nossa conta bancária, sei lá, a gente começa a confiar nisso. Salmo 62, verso 10, finalzinho do verso 10 diz: "Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração, porque essa é uma tentação forte. Uma tentação que acontece comigo, acontece com você. E estava acontecendo com esse povo também. Não perde Isaías, não. Deixa Isaías aqui no capítulo 2, que a gente vai voltar para ele. Mas eu quero que você vai ter um pulo lá no Novo Testamento, na segunda carta de Paulo a Timóteo. Ixi, é quase chegando no final da Bíblia, lá antes de chegar em Hebreus. Entende? Se você está em Hebreus, volta um pouquinho que você passou. Então, a segunda carta de Paulo a Timóteo, desculpe, quando eu falei segunda, leia a primeira. Primeira carta de Paulo a Timóteo, é do capítulo 6, verso 17. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, verso 17. Então é a primeira carta, não é a segunda. Primeira carta de Paulo a Timóteo, 6, 17. Queria que nós lêssemos todos juntos esse versículo, 1 Timóteo 6, 17. Vamos ler. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Obviamente, o texto aqui continua, mas me interessa só a ideia desse verso 17, onde Paulo está dizendo para Timóteo que ele deve exortar os ricos para que eles não confiem na riqueza, porque as riquezas são estáveis. Então, se as nossas riquezas prosperam, se nós estamos com prata e com ouro, se nós temos carros e cavalos, eu nunca tive um cavalo, será que é bom? Você não tem, mas se nós temos fartura, coloque o coração nisso, não coloque sua confiança nisso, não coloque a sua fé nisso. Porque, infelizmente, essa questão de confiança estava prejudicando o povo. Porque, se a gente continuar aqui a leitura, nós vamos ver no verso 8, que o povo estava cheio da grana, né? Capítulo 2 de Isaías, voltando lá para Isaías, certo? O povo estava cheio da grana, mas também estava cheio de outra coisa, né? Vamos reler juntos o verso de número 8, vamos reler. Também está cheia a sua terra de ídolos, adoram a obra das suas mãos, aquilo que os seus próprios dedos fizeram. Ok, você vai dizer assim, pastor, isso tem nada a ver comigo. E eu não tenho ídolo na minha casa, de jeito nem maneira.
Entendeu? Só pode ir lá, pode vasculhar minha casa de cabo a rabo, entendeu? Não vão encontrar nada, imagem nenhuma de nada, de nada, de nada. Graças a Deus por isso, meu irmão, e eu agradeço a Deus por esse zelo que você tem. Só que você prestou atenção aqui nesse texto? Está dizendo que eles adoravam, sabe o quê? As obras das suas mãos, que os seus dedos fizeram. Eu sei que aqui está falando de ídolos, tenho certeza disso. Mas às vezes nós não temos ídolos, mas nós estamos adorando a obra das nossas mãos. Nós estamos achando que tudo aquilo que nós conquistamos. Você entende? Então, quer dizer, fui eu que cheguei até aqui. Tá? Eu não consigo passar essa emoção para vocês, então eu vou descrever para vocês como é a emoção. Tá? Vocês não vão sentir, mas tudo bem, eu tentarei explicar para vocês. Certo? Eu mexo com o computador, eu faço um negocinho chamado programa de computador. E às vezes eu faço aquele negócio e eu coloco aquela coisa para rodar, para ser executado, né? E a coisa funciona, e eu fico assim, caramba, não é que funciona, certo? Porque antes de colocar para funcionar, você faz assim na unha, você vai escrevendo o negócio e pensando na sua cabeça, ó, quando eu fizer isso, vai acontecer isso, quando fizer isso, vai acontecer isso, quando fizer isso, vai acontecer isso. Você vai pensando, tudo vai na tua cabeça. Depois você coloca aquele negócio para rodar e aquele negócio roda, funciona. Você vai dizer, caramba, e eu fiz isso, olha só como eu sou bom, né? Eu fiz esse negócio. Fui eu que fiz. Olha, pode ser até eu que tenha digitado ali, mas quem me deu capacidade foi Deus. Quem me deu conhecimento foi Deus. Quem me deu oportunidade foi Deus. Quem me deu inteligência para poder fazer aquilo foi Deus. Nós, às vezes, estamos adorando a obra das nossas mãos, nossos próprios dedos fizeram. Nós estamos olhando as coisas assim, olha, isso aqui fui eu que fiz. Quando as crianças eram pequenas, crianças são meus filhos de 40 anos, tá bom, gente? Então, quando as crianças eram pequenas, certo? Nós, de vez em quando, alugávamos fita VHS, naquele tempo era fita VHS, e tá bom demais, certo? O Asterix, né? Tem um Asterix lá, desenho animado, ainda assistiu Asterix, e tinha um Asterix lá, numa briga dele lá com César, e tinha um filme lá em que César dizia lá está a Gália que eu conquistei, cá está a Inglaterra que eu conquistei, a Bretanha que eu conquistei. Então ele falava, e a gente brincava entre nós, né? Quando um de nós começava a falar assim, mas eu fiz isso e daquilo, assim, lá está a Gália que eu conquistei, cá está. Nós às vezes somos assim. Nós achamos que, puxa, eu cheguei, eu sou o cara. Não, não é. Não adore as obras das suas mãos. Não adore a obra dos seus dedos, aquilo que seus dedos fizeram. Se você, pela graça de Deus, conquistou alguma coisa, agradeça a Deus, não coloque a confiança em você, coloque a confiança em Deus, coloque a confiança na prata e no ouro, não coloque a confiança no que seus dedos fizeram, no que suas mãos fizeram, na sua inteligência, na sua capacidade, coloque a sua confiança em Deus. Essa é a primeira coisa que eu creio que esse texto mostra para a gente, questão de confiança. Onde é que está a nossa confiança? Nós estamos confiando em Deus, ou nós estamos confiando, nós temos a nossa capacidade, nossa inteligência, nosso. Está a sua confiança? Em que você está baseando a sua confiança? Segunda coisa que esse texto fala, e ele fala bastante sobre isso, é sobre a questão do orgulho. E eu tenho certeza que você notou isso aí de maneira bem clara, não tem muito o que tirar nem pôr aqui. Né? Então, vocês notam aí a partir do verso 11 até o verso 17, em que há vamos dizer assim, uma tônica, uma repetição, algo que fala, repete. Então, olha aí, acompanhe aí na sua Bíblia, eu vou ler aqui o verso de número 11. Diz assim: os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. E o verso 12 introduz uma nova ideia para a gente, a ideia do dia do Senhor.
Eu sei que não é o que eu quero falar agora, mas o autor aqui, Isaías, está querendo mostrar para a gente que, olha, você está vendo alguma coisa, mas tem um dia em que Deus vai resolver essas coisas de maneira diferente. Essa ideia vai ficar para daqui a pouco. Porém, eu queria que nós relêssemos o verso de número 12. Nós vamos reler o verso 12, o dia do Senhor vai ficar um pouquinho para depois, mas a gente vai reler o verso 12. Vamos reler todos juntos. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo aquele que se exalta, para que seja abatido. Muito bem. Ok, eu já falei com relação à questão da confiança. E a questão da confiança nos leva diretamente a essa questão do orgulho. Lembro lá quando Jesus estava no templo e os discípulos começaram a mostrar para ele como aquele templo era bonito. Ele disse: Senhor, olha só essas pedras, olha só. Na verdade, o templo que Herodes construiu, um templo muito firme, vamos dizer assim. Tanto é que 2000 anos depois da destruição, ainda tem lá o famoso Muro das Lamentações, e quando eu e você vamos lá, se é que um dia você vai lá, ou eu vou lá, certo? Aquelas pedras, tenha certeza, Jesus passou por ali. Jesus olhou aquelas mesmas pedras que eu e você estamos olhando, certo? Ou seja, aquilo ali sobrou do templo de Herodes. E quando o povo começou a mostrar que aquele templo era bonito, que aquilo era sensacional, Jesus falou: não ficará pedra sobre pedra. Não ficará. É uma ducha de água fria, não é mesmo? Certo? O povo está todo contente mostrando: olha só, Senhor, esse templo aqui é muito bonito. Não, olha só que coisa linda, tal, tal, tal. Jesus dá aquela ducha de água fria. Não ficará pedra sobre pedra. Esse texto todinho aqui de Isaías, capítulo 2, a partir do verso 11 até o verso 17, Deus está dizendo sobre essa questão de que nós temos a tendência de exaltar coisas, de, vamos dizer assim, colocar as nossas conquistas assim, uma lupa, e dizendo: olha só o que eu fiz e tal, tal, tal. Acompanhe aí na sua Bíblia, eu vou reler rapidamente os versos 13 até o verso número 16. Acompanhe aí. Diz o verso 12 que Deus está contra todo aquele que se exalta, etc., contra todos os cedros do Líbano, altos, muito elevados, e contra todos os cavalos de Bazã, contra todos os montes altos e contra todos os outeiros elevados, contra toda a torre alta, contra toda a muralha firme, contra todos os navios de Tarse, contra tudo que é belo à vista. Essas coisas que estão falando aqui, em si, elas representam coisas boas, coisas que nós admiramos. Tá? É claro que eu e você, não temos a mesma visão que Isaías tinha no tempo dele. Né? Quando ele falava de uma torre alta, ele estava dizendo: olha, uma pessoa que tem uma torre alta, ela tem porque ela tem muito dinheiro. Porque para fazer uma torre, tem que ter dinheiro para fazer uma torre alta, então. Muralha firme, você quer coisa melhor do que ter uma muralha firme? Em torno da cidade, em torno da sua casa, ter segurança ali na sua casa. Depois ele fala aqui no verso 16, os navios de Tarsis. Os navios de Tarsis eram os comerciantes, certas pessoas que traziam certas riquezas e traziam os produtos e tal. No finalzinho diz: tudo que é belo à vista, ou seja, tudo que é bonito. Eu gosto de coisas bonitas, você também gosta, ninguém gosta de coisa feia, né? Certo? Como dizia o grande carnavalesco Joãozinho 30, certo? Quem gosta de miséria é intelectual, pobre gosta de luxo. E é verdade, né? Ninguém gosta de viver, de ter as coisas ruins, a gente gosta da coisa boa. Eu gosto da coisa legal, eu gosto de ter as coisas bonitas, eu quero isso. Agrada os meus olhos, agrada o meu coração, eu sinto vontade de ter isso. E aqui nesse texto, Deus está falando através de Isaías que ele, Deus, é contra tudo isso. Mas Deus é contra as coisas bonitas. Deus não é contra as coisas bonitas. Deus é contra quando eu e você colocamos
nosso olho, com aquilo começa a ser o objetivo da nossa vida. Nós desviamos o foco. E olha, Deus vai fazer isso. Deus vai derrubar pedra sobre pedra. Já comentei com vocês, e eu creio que muitos de vocês devem lembrar, um dia eu estava pregando na Igreja Central, e eu estava pregando lá em Jonas, eu estava pregando aula de escola dominical, nem lembro. Mas estava falando sobre Jonas, né? E aí falei lá sobre quando Jonas está lá, certo? E Deus faz nascer aquela árvore para dar uma sombra. E aí Jonas ficou muito contente com aquela árvore. Ai, coisa boa essa sombra, né? Coisa legal, certo? E Deus aí manda um verme, o verme vai mata a árvore. E Jonas fica muito chateado com aquela coisa e tal, tal. E aí eu estava comentando, certo? E dizendo assim, olha, Deus nos dá coisas para que nós usemos para a glória dele. Deus nos dá coisas, mas nós não devemos colocar o nosso coração nas coisas, porque se eu começo a exaltar demais o meu brinquedinho, Deus tira. Aí lá fora, as pessoas estavam me cumprimentando, a irmã foi e perguntou assim, então é por isso que Deus deixou meu carro ser roubado? Ah, sei. Entendeu? Eu nem sabia que o carro da irmã tinha sido roubado. Mas é aquela coisa, foi isso que a irmã ouviu? Né? Porque pode ser que naquele momento ela tivesse no coração dela colocado aquilo ali. Né? Eu lembro de uma mocinha que o sonho dourado dela era ter uma moto. Certo? E aí, quando ela conseguiu algum dinheiro, ela comprou a moto em 36 prestações, suaves prestações a perder de vista. Passou 2 meses, a moto foi roubada. Obviamente não tinha seguro. Certo? E quando você perde uma coisa que não tem seguro, sabe o que acontece com você? Você continua pagando a prestação. Uma coisa que você não tem. Aquela moça ficou brava. Olha, ela falou umas palavras que eu não posso repetir. Ela não era crente, tá bom? Ela falou umas palavras que eu não posso repetir aqui, que o Micora está de vergonha só de lembrar. Certo? A moça ficou brava, meu. Ficou muito brava. O coração dela estava naquela moto. O coração dela estava naquela moto linda. E a moto era linda. Vamos colocar o coração nas coisas, não. Certo? Por mais que a nossa casa seja bonita, por mais que você tenha coisas que você considera belas, coloque o coração nessas coisas, não, porque coisas são coisas. E quando a gente começa a se exaltar, quando a gente começa a achar que as coisas que nós temos são importantíssimas, pode ser que Deus tire, irmão, pode ser que Deus tire para você aprender a não colocar o coração nas coisas, mas colocar sua confiança em Deus, colocar seu desejo em Deus. O texto aqui diz, certo? Tanto no verso 11 quanto no verso 17, diz aqui, os olhos altivos dos homens serão abatidos e a sua altivez será humilhada. Verso 17, a arrogância do homem será abatida e sua altivez será humilhada. É assim, o orgulho será humilhado, é isso que está dizendo aqui. Certo? Então, quer dizer, quando eu começo a achar que eu sou bom demais, quando eu começo a colocar meu coração nas coisas, quando eu começo a exaltar demais as conquistas que Deus permitiu que eu tivesse, eu tenho que lembrar, eu tenho que entender que a glória tem que ser de Deus, não minha. Tanto é que tanto o finalzinho do verso 11 como o finalzinho do verso 17 diz: só o Senhor será exaltado naquele dia. Isso está no verso 11, verso 17 a mesma coisa. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Ou seja, se Deus permitiu que eu tenha alguma coisa, se Deus permitiu que você tenha alguma coisa, agradeça a Deus. Glorifique a Deus. Não coloque o coração nas coisas, não coloque o coração no que você tem, não coloque sua confiança em nada, coloque sua confiança em Deus. É assim que a coisa tem que ser. Bom, então nós já falamos um pouquinho sobre a questão da confiança, falamos um pouquinho sobre a questão do orgulho, mas há uma outra questão que está aqui no texto e está clara para mim, está clara para você também, que é a questão do juízo de Deus. Então, isso aí fica
claro para mim quando eu leio, por exemplo, aqui o verso 10, vai, entra nas rochas e esconde no pó, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade. Essa ideia vai ser repetida um pouquinho mais na frente. E eu falei que esse texto aqui tem, lá no verso 12, a expressão o dia do Senhor. O dia do Senhor é uma expressão que aparece aqui em Isaías, não só aqui nesse capítulo 2, vai aparecer em outros lugares também, aparece em outros profetas também. E a ideia do dia do Senhor, ela é meio misturada. Vamos lembrar que os profetas no Velho Testamento não tinham a visão que eu e você temos hoje. Então, às vezes, o dia do Senhor é mostrado como algo que vai ser cheio de bênçãos. E nós reconhecemos algumas dessas bênçãos na primeira vinda de Cristo. De outro lado, o dia do Senhor às vezes é retratado como alguma coisa que vai trazer um juízo de Deus de maneira severa. E isso nós colocamos na segunda vinda de Cristo. Obviamente que Isaías não tinha essa visão de primeira vinda, segunda vinda. Ele está lá no Velho Testamento, ele está olhando para um futuro bem distante, mas ele está dizendo, olha, vai chegar o dia do Senhor. E quando chegar o dia do Senhor, vocês vão ver que as coisas são de outro jeito, não é do jeito que vocês estão olhando. Então eu queria que a gente relesse aqui, certo? O texto é um tanquinho longo, né? Mas vamos reler todos juntos, dos versos 19 até o verso de número 21. Vamos reler juntos aí do verso 19 ao verso 21. Vamos reler. Então os homens se meterão nas cavernas das rochas e nos buracos da terra, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Naquele dia, os homens lançarão às toupeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que fizeram para ante eles se prostrarem, e meter-se-ão pelas fendas das rochas e pelas cavernas das penhas, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Bom, o finalzinho do verso 19 é parecido com o finalzinho do verso 21, né? Ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Essa ideia é repetida, como eu falei, Isaías gosta de repetir. E nos outros trechos aqui, tanto o verso 19, verso 20, verso 21, nós temos uma ideia do juízo de Deus. Ok. Qual a ideia que vem na minha cabeça? Qual a ideia que vem na sua cabeça? Bom, eu vou dizer a minha, a sua eu não sei, você que vai ter que dizer para mim, mas a minha cabeça é o seguinte: quando eu leio esse texto, eu leio algo como pavor, terror absoluto, ou seja, que uma pessoa foi surpreendida e que agora tem que correr de qualquer jeito, tem que procurar fugir de qualquer jeito. Só que aqui não tem mais para onde fugir. Só que aqui não tem mais para onde correr. E essa é uma coisa que a Bíblia coloca sempre. Isaías vai bater nessa tecla muitas vezes. Vai dizer, olha, Deus tem perdão, Deus tem salvação, Deus tem redenção, Deus está oferecendo um caminho de reconciliação com Ele. Mas você tem que entender e crer nisso. Se você não aceitar, se você não entender, se você não crer, você vai enfrentar o outro lado da história. O outro lado da história é assim. Eu sei, está na minha Bíblia, está na sua também. E eu tenho certeza absoluta que outras pessoas, crentes e não crentes, já leram esse texto. Tenho conversado com a minha esposa que há um site na internet que tem coisas excelentes em termos de exegese bíblica, análise das palavras, etc, etc. Mas eu verifiquei o seguinte, que aquele site é espírita. Espírita? É espírita. E traduz a Bíblia no original. Olha que legal, meu. Original. Ou seja, eles não estão sabendo que isso vai acontecer? Então, essa que é a verdade. Isso aqui é só conta historinha, isso é só coisa para assustar os outros. Não, que isso, Deus não vai fazer uma coisa dessa. Deus não vai fazer. É só para ficar assustado e tal.
Deus não, Deus é bom, Deus é amor. Deus não vai fazer um negócio desse. E eu anotei aqui, e eu vou seguir minha anotação, certo? Que eu quero ler um texto da Bíblia, e é um texto bem grande, mas nós vamos ler junto. Vamos para o Salmo de número 73. Salmo 73. Tá? Minha Bíblia tinha Salmos, e Salmo naquele tempo ficava antes de Isaías. Então, Salmo 73. Nós vamos começar a leitura do verso 1 e vamos seguir até o verso número 20. Tudo isso, pastor, tudo isso. Certo? Ler Bíblia faz bem para a alma, tá bom, gente? Então, vocês vão ler a Bíblia. Hoje, assim, olha, hoje o pastor fez a gente ler a Bíblia, olha que triste. Então, Salmo 73, a partir do verso 1, nós vamos ler, mesmo assentados como vocês estão, até o verso de número 20. Vamos ler todos juntos. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Cotejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento do Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios, os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho, quando se acorda. Assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Vamos só voltar, não volta na Bíblia não, volta na sua cabeça lá para Isaías. Quando nós conversamos, nós dissemos, nós vamos ler o capítulo 2, do verso 6 até o verso de número 22. E nós começamos relendo o verso 7. Lembram que o verso 7 falava que a terra estava cheia de prata, cheia de ouro, cheia de cavalos, cheia de carros, ou seja, fartura, muito dinheiro. Esse salmo aqui de Asaf também fala sobre isso. Porque Isaías diz que a terra estava cheia de prata e de ouro, mas também estava cheia de ídolos. Ou seja, tinha muitas coisas agradáveis, etc, etc, mas tinha coisa ruim acontecendo ali e o povo não estava nem ligando. Desde que tivesse tudo bem na vida, não estava nem aí. E aqui, esse texto aqui de Asaf coloca uma preocupação, não de Isaías, não do ponto de vista de Isaías, do profeta Isaías, mas do ponto de vista de um ser humano, como eu e como você. Porque eu e você também temos as mesmas inquietações que tem aqui Asaf. Eu e você olhamos ao nosso redor e vemos os ímpios, como diz aqui o verso 12, eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilo aumentam suas riquezas.
sei se você acompanha alguém no Facebook. Não sei, faz de conta que sim. Faz de conta que você acompanha pessoas da igreja. Legal. Faz de conta que algumas pessoas que não são da igreja, mas são colegas seus do trabalho, você acompanha também. Pode muito bem ser que durante essa semana que vai se iniciar e na outra semana principalmente, esses colegas que não conhecem a Cristo postem para você eu não sei quantas fotos mostrando que eles se deram bem no carnaval. Mostrando eles sorrindo lá no baile com aquele copo, não sei o que lá e tal e tal. E você fica, e cá estou eu, né? Na igreja. O povo lá pulando a festa, eu estou aqui, na igreja. Verso 13 aqui do Salmo 73, o Asaf diz, com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Ou seja, eu estou tentando viver uma vida certa, mas sabe o que acontece comigo? Verso 14, de contínuo sou afligido e cada manhã castigado, ou seja, as coisas não dão certo para mim. Para os outros que são ímpios, que não tem nada com Deus, dá certo para eles, mas para mim não dá certo do jeito que eu queria. E aqui diz, olha só no verso 11, os ímpios dizem, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Você, Deus não sabe de nada. Você está preocupado em servir a Deus, mas olha, Deus não está nem aí para você. Deus está lá no céu, no bem bom, lá na eternidade. Você está aqui ralando. Você está aqui. Ou seja, o tempo está passando, você não está gozando da sua vida. Também já compartilhei com vocês, quando eu estava falando de Cristo para minha irmã fez uma pergunta muito séria. Quem é carioca sabe o que eu estou falando. Não sei quantos vocês são cariocas, mas tudo bem, certo? Minha irmã perguntou para mim o seguinte, se eu entregar minha vida a Cristo, eu vou poder continuar pulando carnaval? Muito importante isso, para um carioca isso é muito importante, entende? Você entregar a vida a Cristo, você vai poder continuar pulando carnaval? Eu respondi para ela, Salete, entrega a sua vida a Cristo, depois a gente, certo? Depois a gente conversa. A graça de Deus, ela creu em Jesus, Jesus transformou a vida dela, e quando chegou o carnaval estava próximo, eu perguntei, e aí, Salete, vai para o baile? Ela disse, que carnaval que nada, eu vou para a igreja. A igreja não tem nada a ver com carnaval, você não tem nada a ver comigo mais. Mas às vezes nós olhamos a aparência. E pessoas que não têm nada a ver com Deus, então aí não acontece nada com elas, não acontece nada com elas, certo? Nós comentamos alguns dias atrás, está no noticiário aí, rombo das lojas americanas, 40 bilhões. Sabe a preocupação dos acionistas majoritários? Sabe qual é? Sabe quantas pessoas vão perder o emprego? Milhões. Certo? A preocupação deles, olha, a gente vai investir em outra canto aqui, tudo recupera do outro lado. Não estão nem aí. Estão nem aí. Nada. Nada. Entendo, olha, é assim. Muito tempo atrás, né? Certo? Lá nos estados norte, nordeste do Brasil aí, não lembro qual deles, mas ia se fazer canal para poder escoar as águas que passavam perto de uma maternidade. É legal, né? Então, o governo federal deu dinheiro para isso aí. Só que as pessoas, ao invés de fazer isso aí, fizeram casas, fizeram piscinas, mas na vida o canal ficou lá. E o povo da maternidade passando um aperto, porque era esgoto a céu aberto. Imagina uma maternidade com esgoto a céu aberto. Ah? Sabe a preocupação deles? Nenhuma. Nenhuma. Sabe quantos foram presos? Conta no dedo da minha mão. Ou seja, nós olhamos para um mundo que tem injustiça. E quando Isaías olhava o mundo que ele vivia, ele dizia assim, olha, eu estou olhando de justiça para quanto é lado. Mas vai chegar o dia do Senhor, e que esse povo aí, que fez todas essas coisas, vai querer se esconder no mais profundo da terra, porque eles vão ver que tudo aquilo que foi falado era verdade. Era verdade. Existe um Deus. Deus se importa. Existe um Deus, Deus se importa.
Esse texto aqui do Salmo 73, o salmista também coloca essa ideia. Lá no verso 19, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Ou seja, quando esse povo que é ímpio acorda do outro lado, morre, passa dessa vida para outra, eles acordam assim, ai, estava completamente errado, o que eu faço agora? Não tem mais jeito. Lembra lá da parábola lá do rico e do mendigo que Jesus contou? O rico morreu e foi para o hospital de tormentos. Ele queria tanto voltar para ajudar os irmãos dele, não, pode esquecer. As chances suas já foram, você já teve todas as chances, agora você não tem mais não. Vamos voltar lá para Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2. Nós começamos falando sobre a questão da confiança. Onde está a sua confiança? Na sua conta bancária, na sua inteligência, na sua astúcia? Nossa confiança tem que estar em Deus. Nós também falamos aqui sobre a questão do orgulho. Nós, às vezes, começamos a exaltar as coisas que nós fizemos, as coisas que nós conquistamos, e Deus diz, olha, isso vai ser derrubado, não coloque seu coração nas coisas que você conquistou. E nós falamos aqui sobre a questão do juízo também. O juízo é alguma coisa certa. Pode ser que algumas coisas não aconteçam agora, mas acontecerão. E eu falei que esse é um sermão que tinha 3 divisões. Questão da confiança, questão do orgulho, questão do juízo. 3 divisões. E eram 4. Porque eu deixei para o final o verso de número 22. E eu queria que nós relêssemos todos juntos o verso de número 22. Vamos reler. Afastai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz, pois em que é ele estimado. Versículo, Isaías quer que a gente pare e pense. Com base em tudo aquilo que a gente conversou, com base em tudo aquilo que está aqui nessa profecia, coloque a sua confiança no ser humano, seja esse ser humano qualquer pessoa ou você mesmo. Coloque, porque o seu fôlego está no seu nariz, ou seja, você não garante nada. Você não garante se você está vivo daqui a meia hora, você não garante se você está vivo no dia de amanhã, você não garante nada, você não sustenta a sua vida. Por isso que termina esse verso 22, pois em que é ele estimado, ou seja, qual o valor que o ser humano tem diante da majestade de Deus? Como é que o ser humano acha que pode desafiar a Deus? Não sei, loucura. É que o próprio diabo coloca no coração das pessoas. Mas eu e você não somos do diabo, eu e você não queremos fazer a vontade do diabo, queremos fazer a vontade de Deus. Então coloque sua confiança em Deus. Coloque em você mesmo, nem nas coisas que você tem, nem na sua inteligência, nem em nada. Não exalte as suas conquistas, deixe que a glória seja para Deus. Acima de tudo, lembre-se que Deus é um Deus justo. Ele vai fazer justiça com os ímpios, por mais que nós achemos que nada está acontecendo. Deus vai fazer justiça na hora certa, na hora de Deus, no dia do Senhor. Nossa confiança, nossa esperança tem que estar no Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.